cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, as pessoas rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Eu não vim aqui fazer nenhuma comparação entre Léo Lins, que pegou simplesmente 8 anos e 3 meses, a princípio em regime fechado, por ter dito uma piada em um ambiente fechado, em um stand-up, no ano de 2022. Onde essa lei anti-piada, ela só foi criada em 2023, não podendo Léo Lins ser condenado por uma lei que foi criada depois do acontecido. Se fosse para beneficiar o réu, tudo bem, mas não é esse caso. Queria falar do absurdo que aconteceu com o Léo Lins e fazer uma pergunta. Você sabe por que a comédia sempre é o primeiro alvo, né? Porque a comédia cutuca o poder com aquele sorriso no rosto. Isso assusta quem não quer ser questionado. Isso aconteceu durante o nazismo. Comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não está aprendendo com os erros do passado, a comédia foi uma das maiores formas de resistência. A gente sabe disso. E se você acha que isso só aconteceu no passado, não é assim não. Hoje é assim em vários lugares. China, Irã, Coreia do Norte, comediante que critica o governo, ele desaparece, literalmente. E por que sempre começar pela comédia? Porque na hora de calar a sociedade, eles vão no que parece banal, que parece bobo. Vai esticando a corda para ver se a gente deixa de lado, se a gente se cala. Aliás, o humor não é nada demais, né? Muita gente fala que não é nem arte. Mas o pior não é isso. O pior é que quando você censura uma piada, você começa a censurar a liberdade de todo mundo. Parece no princípio só uma gracinha, mas não é. A comédia tem algo que incomoda muito mais, ela liberta. É por isso que quem está no poder tem medo, porque quem ri não se submete a nada. Você pode não gostar do humor do Léo Lins, pode achar a piada pesada uma porcaria, mas se o problema é a piada, o que sobra? Não ri. Quem vai censurar vai continuar censurando. E nem toda minoria se ofende com piada, viu? Tem cadeirante que ri de piada de cadeira de roda, tem gordo que ri de piada de gordo. Tem gente com doença rara que está no show rindo de si mesmo. Por quê? Porque escolheu isso. Você fala, mas tem gente que não gosta. É só não ir. O ponto é esse, é a escolha. Quando a comédia é atacada, a liberdade de todos está em risco. A piada é só o começo. Hoje é o Léo Lins. Amanhã é aquele meme que você postou. A frase que você mandou no grupo da firma, alguém se sentiu atacado. Aquela piada que você contou no churrasco da família e você sabe que piada que eu estou falando. Muita gente cobra a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, mas é só quando agrada. E a liberdade de expressão não é sobre o que te agrada, é sobre permitir o que você não gosta. Porque o dia que todo mundo só puder falar o que agrada a todo mundo, ninguém vai poder dizer mais nada. Aí, nem o silêncio vai ser seguro mais. Eu não vim aqui fazer uma comparação entre Léo Lins e o MC Pose. É um absurdo total. Hoje a gente não pode mais contar piada. A gente não pode brincar. Você não gostou da piada? Não escuta. Muda de canal, troca o vídeo, vai ver outra coisa, não acompanha mais aquele humorista. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa pra você, seria muito fácil pra mim vir aqui pra dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho uma lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro,
tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só. Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Reutemann, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas, tá? E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né? Às soltas, aí, sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. Tem pessoas que gostam de piadas mais picantes, outras não gostam. Se você se sentiu ofendido, você vai na justiça e faz o seu questionamento. A justiça existe e é para isso. Já não está havendo uma autocensura do humor hoje em dia, com medo de cancelamento? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe hoje uma coisa, o fato de você saber que está sendo levado a sério, coisa que gera um equívoco de interpretação grande, muita gente acaba reduzindo o teor do seu humor. Eu acho que o humor, tem gente que gosta de um humor mais leve, tem gente que gosta de um humor mais pesado, tem gente que gosta de um humor mais apimentado, e é aquela coisa, tem gente que gosta de comida apimentada, tem gente que não gosta de comida apimentada. Agora, o fato das pessoas não gostarem de comida apimentada não deve obrigar todos os restaurantes tirar a pimenta, porque tem gente que não vai gostar de pimenta. Eu acho que é diferente de um sujeito num prédio que aí xinga o seu vizinho de macaco, é diferente de uma mulher na rua dar uma chicotada no motoboy, é diferente de xingarem o Vini Júnior no estádio, é completamente diferente do que se passa dentro de um teatro, num show de stand-up. Mas o que não pode acontecer é você censurar, é você calar qualquer pessoa. Aí o Perneta falou assim pra trans: vai, amor, me pega de 3. Daí a trans respondeu: eu não posso, eu sou operada. Aí o Perneta disse: não tem problema, eu te empresto minha perna de pau. Brinks! Peraí, poxa, mas o que eu fiz? Era Brinks! O senhor está preso por fazer um show ofensivo contra minorias. Vamos, o camburão aguarda. Não faça isso, eu tenho um bebê pra sustentar. Impossível, porque no relatório da investigação consta que o senhor é solteiro, corno e sem filhos. Ei, eu tenho filho sim, eu posso provar, olha aqui. Mas o que é isso, é um bebê reborn? É, o que tem? Não seja ridículo. Peraí, você tá rindo da minha maternidade? Eu tô ofendido, isso é ofensivo contra as mamães de bebê reborn? Maternidade? Tá bom, tá bom. Tá rindo de quê? Eu parei ele num parto humanizado na ReHap. Ok, e quem é o pai? O Pose do Rodo. O Pose do... O quê? Eu e o Pose estamos tendo um lance e a gente decidiu que era hora de ter um bebê. Olha só, me disse, não é a cara do pai. Mas eu pensei que você fosse hétero. Ah, eu era, mas depois do chifre eu me abri a novas possibilidades. Eu vou entender isso como uma piada. Agora vamos, entra no camburão. Tem certeza que você prefere arriscar ser preconceituoso com o povo humilde da periferia? Eu já vou logo avisando que se for a LBV de novo, eu vou botar no inquérito das fake news. Ministro, desculpa incomodar, mas é que eu tô aqui no meio de uma operação policial delicada e eu preciso de uma resposta. Mas por que diabos tem um policial me ligando? Desculpa, ministro, é que ninguém soube me responder, aí foi subindo distância e chegou em Vossa Excelência. O que é que o senhor quer? É que eu tô aqui prendendo um humorista por contar piada. E o que tem de delicado nisso? Pode prender eu, hein? É que ele tá dizendo que é mãe de um bebê. Meus pronomes são ela dela. Ok. Ela é mãe de um bebê reborn, Vossa Excelência, e tá com ele no colo. Eu posso prender mesmo assim?
Pessoal, tem um agente aqui no telefone me perguntando se pode prender um humorista porque ele se diz mamãe de um bebê reborn. Olha aqui, diz aí que eu prenderia ela e o bebê. Adorei, bem ao estilo Rafinha Bastos. Humilha mais, humilha mais, humilha mais. Vossa Excelência, é que ele alega que o bebê é filho do Pose do Rodo. O quê? Filho do Pose do Rodo? Eu acho que temos que tomar cuidado e avaliar se não é o caso de violação da liberdade de expressão da humorista, hein? Pega leve, pega leve, pega leve. Senhor, aguarde um minuto, por favor, que eu vou fazer uma ligação aqui. Peraí, como é que é? Não querem prender um humorista porque ele tá falando que é mãe de um bebê reborn? Para de rir, caralho! É o bebê do Pose do Rodo! Oh, meu Deus, espero não ter ofendido nenhuma minoria. Eu não tava rindo, eu tava tendo espasmos indignados com tamanho preconceito contra os pobres da periferia. E a liberdade de expressão, como é que fica, companheiro? A gente não podemos fazer essa prisão. Eu sei, presidente, a gente não sabe o que fazer, porque pode ser uma piada, mas nunca se sabe. Como é que vamos resolver isso? Companheiro Moraes, é muito simples. Vamos prender um humorista que é muito mais perigoso pra sociedade e vamos soltar o Pose do Rodo pra ficar com o suposto filho. O que você acha? Até porque a gente já ia soltar ele do mesmo jeito, né? Eu sabia que o senhor teria uma solução engenhosa. O senhor está solto. E o senhor está preso. Pensou que fosse enganar a justiça com essa conversa fiada de bebê reborn, né? Quer mais, amor? Pode deixar que eu vou cuidar bem do nosso filhinho. Até logo, amor. Aguardo ansiosa pelo dia da visita íntima. Quanto a tu, meu irmão, eu vou pra imprensa falar sobre o teu preconceito com os músicos da periferia, falou? Eu avisei. Uma afronta à liberdade de expressão. Eu imagino como a gente conseguiu passar na época dos Trapalhões, do Chico Anísio, do Vivo Gordo. Eram piadas ao nível do tempo de hoje, pesadíssimas. Irmãos, esta criança é branca? Então, esta criança é negra? Para acabar com as acusações malévolas que me são feitas, acusações de racismo, eu, com a maior piedade, o maior fervor e toda a naturalidade, acaricio esta criança negra como se branca ela fora. Ninguém morreu, quem se sentia prejudicado ia questionar. Mas não havia essa coisa chata que acontece hoje. O mundo tá muito chato. Eu espero que a justiça reavalie essa situação do Léo Lins e que essa condenação absurda e arbitrária ela seja revista e ela seja anulada. Muitos me perguntam quais são as mazelas da cultura woke. Ontem, a condenação do comediante Léo Lins a 8 anos de cadeia e a milhões de reais de multas por contar piadas, por traçar uma caricatura de pessoas, circunstâncias e eventos, é exatamente a tradução livre do mal que faz a cultura woke. Senhor presidente, o humor é a caricatura de uma realidade, de uma situação, de uma pessoa. Pelo humor, a gente reconhece mutuamente as nossas falhas. No Brasil, hoje, o crime é opinião. No Brasil, hoje, um funkeiro associado à criminalidade, associado ao Comando Vermelho, associado ao narcotráfico, que faz apologia à pedofilia, pornografia, ao uso de substâncias, à violência, é recebido de braços abertos por gente da sua comunidade como se fosse um herói. Um herói que cospe na cara da polícia e da segurança pública. Já um comediante que traça uma caricatura social da sua realidade é visto e condenado por como um criminoso. Senhor presidente, a gente tem um presidente da República que saiu da cadeia por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva, tendo sido condenado, e hoje é o ministro da censura do Brasil. Hoje a gente tem deputados, senadores, políticos, influenciadores sendo criminalizados por opiniões, por contestar a autoridade do Supremo Tribunal Federal que prende pessoas por opinião, por se colocarem contra o poder. Pois bem, senhor presidente, o humor é exatamente a antítese do poder. É você estabelecer a contestação de todos os poderes. E o pior dos poderes hoje é o poder autoritário da cultura woke, que criminaliza a piada, que criminaliza a ironia, que criminaliza a opinião. Quaisquer opiniões e percepções da realidade contra o princípio de que há um racismo estrutural, que há uma homofobia estrutural, que há uma cultura de estupro, em que você caricaturiza isso. E é o que faz o Léo Lins condenado a 8 anos de cadeia. Você pode gostar, você pode até detestar as piadas dele, mas ele mexe exatamente nesse vespeiro que diz que o Brasil é um país essencialmente preconceituoso. E se você diz que esse país não é, e se você brinca com os limites do preconceito, se você brinca com os limites da inteligência humana, de se estabelecer uma graça, de saber rir de si mesmo,
você é visto como criminoso e você é sentenciado a 8 anos de cadeia. Senhor presidente, eu fui exatamente interpelado, fui colocado no inquérito por ter dado um tchau no programa que eu fiz 30 minutos de discurso antinazista e fui visto como nazista. É essa justiça que hoje acomete o brasileiro. Acomete exatamente na falta de liberdade de expressão, na quebra da democracia. Porque a democracia é perceber que nós, juntamente, podemos nos ironizar, podemos rir de todo o princípio de certeza absoluta, podemos rir da autoridade, podemos rir, inclusive, dos nossos preconceitos. E estudando os nossos preconceitos, estabelecendo qual é a origem dos nossos preconceitos, a gente pode rir da nossa fragilidade humana. O humor, senhor presidente, é uma forma maior de inteligência, de crítica social, de crítica da psique humana no seu mais profundo elemento. E quando você proíbe, você censura e você prende o humor, você está prendendo a consciência crítica de uma pessoa, de um ser humano e de toda uma nação. Quando você não consegue entender a ironia, quando você não consegue entender a distorção da realidade, o exagero, a hipérbole, e alguém já disse, quando você tem uma sociedade literal, você não é capaz de fazer uma abstração, você tem uma sociedade culturalmente, intelectualmente decadente. Quando você vilaniza o humor, você vilaniza a inteligência. E toda a ditadura se usa da burrice, da ignorância calculada para limitar a inteligência alheia e para limitar o pensamento. É aquilo que diz George Orwell em 1984. Limitando-se a linguagem, limita-se o pensamento. Limitando-se o pensamento, limita-se a ação. Então a cultura woke, que proíbe fazer qualquer piada, qualquer ironia, qualquer gracejo, qualquer caricatura, é o mesmo princípio do Supremo Tribunal Federal, que limita qualquer tipo de ironia, de gracejo, que é visto como discurso de ódio, como fake news, qualquer tipo de caricatura, qualquer tipo de meme, é visto como gabinete de ódio. Ódio à cultura, ódio à inteligência, é quem censura o humorista, é quem censura intelectual, é quem censura artista. A limitação da arte, a limitação do humor são limitações da inteligência. E os ditadores que hoje promovem a censura no Brasil são inteligentes o suficiente para querer acabar com a inteligência humana. A ditadura que a gente vive do judiciário hoje é uma ditadura que começa na cultura. A esquerda contemporânea se usa da censura, da limitação da palavra, da limitação do humor, da limitação da arte, dizendo que tudo é ofensivo. Ofensivo! É uma esquerda que promove a ditadura da cultura, a ditadura da falta de cultura, da falta de senso de humor. Essa gente é muito sem graça e promove a falta de graça como instrumento de perseguição social em todos os níveis, senhor presidente. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!